Se você nasceu sob o signo de Virgem, este vídeo foi preparado especialmente para você. Existe algo acontecendo neste exato momento que pode transformar a maneira como você enxerga a sua vida daqui para frente. E eu não estou falando de promessas vazias ou de palavras bonitas jogadas ao vento. Estou falando de movimentos reais, práticos, que podem abrir portas que você talvez nem saiba que existem. Virgem carrega dentro de si uma força silenciosa, como a raiz de uma árvore antiga que sustenta tudo sem que ninguém perceba. E é justamente essa força que está sendo ativada agora. A abundância que você procura não está longe, ela está mais perto do que você imagina. Mas para alcançá-la, é preciso dar passos específicos, com intenção, com clareza, com aquela determinação que só a Virgem conhece de verdade. Nos próximos minutos, eu vou compartilhar com você 7 movimentos que podem aproximar Virgem de uma nova fase de abundância. Cada um deles foi pensado para despertar algo dentro de você, algo que talvez esteja adormecido, esperando o momento certo para florescer. Então respire fundo, acomode-se, e permita que essas palavras encontrem o lugar certo dentro do seu coração. Movimento 1. Reconheça o valor daquilo que você já construiu. Virgem, antes de olhar para frente, é preciso olhar para trás com gratidão. Muitas vezes a gente fica tão ocupado buscando o que falta, que esquece de reconhecer tudo aquilo que já conquistou. E você, meu querido, minha querida, já construiu muita coisa. Pense nas noites em que você não dormiu direito porque estava preocupado com alguém que ama. Pense nas vezes em que abriu mão do seu próprio conforto para garantir que outra pessoa estivesse bem. Pense em cada decisão difícil que você tomou, mesmo quando o medo apertava o peito, mesmo quando o caminho parecia escuro demais para seguir. Tudo isso tem um valor imenso. É como um jardim que foi cultivado durante anos, com paciência, com cuidado, com suor e dedicação. Talvez você olhe para esse jardim e veja apenas o que ainda precisa ser plantado. Mas se você parar por um instante, vai perceber que já existe ali muita beleza, muita vida, muita coisa que brotou graças ao seu esforço. A abundância começa quando a gente reconhece o que já tem. Não é fingir que está tudo perfeito, não é ignorar os problemas, é simplesmente ter a honestidade de dizer, eu já caminhei bastante, e esse caminho me trouxe até aqui. Quando Virgem faz esse reconhecimento, algo muda por dentro. É como se uma porta trancada finalmente se abrisse. Porque a energia da gratidão é uma das mais poderosas que existem. Ela não pede nada em troca, ela simplesmente expande aquilo que já é bom. Então hoje, antes de qualquer outro movimento, faça esse exercício simples. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos, e lembre de 3 coisas que você construiu ao longo da vida e que te enchem de orgulho. Podem ser coisas grandes, podem ser coisas pequenas, não importa o tamanho. O que importa é que você sinta no peito aquele calor que vem quando a gente percebe que a própria história tem valor. Virgem tem uma tendência natural de ser exigente consigo mesmo, de achar que nunca é suficiente, de buscar a perfeição em cada detalhe. E essa qualidade, quando bem direcionada, é uma força incrível. Mas quando ela se volta contra você, ela pode impedir que você enxergue a riqueza que já carrega. Então permita-se hoje enxergar com olhos mais gentis. Permita-se reconhecer que a sua jornada, com todos os seus tropeços e acertos, é digna de admiração. Esse é o primeiro movimento. E ele é a base de tudo o que vem a seguir. Porque só quando a gente reconhece o valor do que já tem, é que se torna capaz de receber ainda mais. Movimento 2. Solte o peso daquilo que não é mais seu para carregar. Virgem tem um coração grande demais, e isso é uma bênção, mas também pode ser um fardo. Ao longo dos anos, você foi acumulando pesos que não são seus. Preocupações com pessoas que já seguiram o próprio caminho, culpas por decisões que já ficaram no passado, medos que foram plantados por outros mas que criaram raízes dentro de você. É como carregar uma mochila cheia de pedras em uma trilha longa. Cada pedra representa algo que você insiste em manter, mesmo que já não sirva mais para nada. E o corpo cansa, a mente cansa, o espírito cansa. Porque ninguém foi feito para carregar o mundo inteiro nas costas. A natureza nos ensina isso todos os dias. Observe uma árvore no outono, ela não luta para manter as folhas secas. Ela simplesmente as deixa ir. E faz isso não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque ela sabe que soltar o que já cumpriu seu propósito é a única maneira de abrir espaço para o novo. Você precisa fazer o mesmo. Aquela mágoa antiga que ainda dói quando você pensa nela, permita que ela vá. Aquela culpa por algo que você fez ou deixou de fazer há muitos anos, permita que ela vá. Aquele medo de que as coisas nunca vão melhorar, permita que ele vá também. Eu sei que não é fácil.
Eu sei que Virgem se apega porque se importa, porque analisa, porque quer entender cada detalhe antes de seguir em frente. Mas nem tudo precisa ser compreendido para ser liberado. Às vezes, a maior sabedoria está em aceitar que certas coisas simplesmente aconteceram, e que insistir em carregá-las só atrasa a chegada daquilo que é bom. Pense na sua vida como um rio. Quando o rio está cheio de galhos e folhas e pedras, a água não consegue fluir com liberdade. Ela fica presa, estagnada, sem força. Mas quando alguém limpa o caminho, a água volta a correr com toda a sua potência, levando consigo frescor e vida para tudo que toca. Você é esse rio. E a abundância que está tentando chegar até você precisa de espaço para fluir. Então hoje, escolha pelo menos um peso que não é mais seu, e tome a decisão consciente de soltá-lo. Não precisa ser uma coisa enorme. Pode ser algo pequeno, um ressentimento, uma preocupação, um hábito de pensamento que só traz sofrimento. O simples ato de decidir, eu não vou mais carregar isso, já começa a transformar a sua energia. E quando o Virgem libera o que é velho, o universo entende que há espaço para entregar o que é novo. Esse é o segundo movimento. E ele exige coragem, mas é uma coragem que você já tem dentro de si, mesmo que às vezes não perceba. Movimento 3. Plante uma intenção clara para os próximos meses. Virgem é um signo de terra, e os signos de terra entendem como ninguém que tudo o que cresce precisa primeiro ser plantado. Você não colhe uma maçã sem antes ter colocado a semente na terra. Você não vê a flor desabrochar sem antes ter preparado o solo. E da mesma forma, você não vai colher abundância se não plantar a intenção certa no momento certo. E esse momento é agora. Mas o que significa plantar uma intenção? Significa decidir com clareza o que você quer para a sua vida nos próximos meses. Não de forma vaga, não como um desejo distante que fica flutuando na cabeça sem nunca pousar. Mas de forma concreta, firme, como quem crava uma estaca no chão e diz, é aqui que eu vou construir. Virgem tem uma capacidade incrível de organizar, de planejar, de enxergar os detalhes que os outros não veem. Use essa capacidade a seu favor. Pegue um papel, ou abra um caderno, e escreva com as suas próprias palavras o que você deseja manifestar na sua vida. Pode ser mais saúde, mais paz, mais segurança financeira, mais harmonia nos relacionamentos, o que for. Mas escreva com detalhes. Não diga apenas, eu quero estar melhor. Diga, eu quero acordar todos os dias sentindo que a minha vida tem propósito. Eu quero olhar para as minhas finanças com tranquilidade. Eu quero ter conversas que me façam sentir vivo e valorizado. Quanto mais específica for a intenção, mais forte ela se torna. É como a diferença entre jogar sementes ao vento e esperar que algo cresça, e plantar cada semente cuidadosamente no lugar certo, na profundidade certa, com a quantidade certa de água e luz. Virgem sabe fazer isso melhor do que qualquer outro signo. Essa é a sua natureza. Agora, depois de escrever, leia o que escreveu em voz alta. Pode parecer estranho no começo, mas existe um poder enorme em ouvir a própria voz declarando aquilo que se deseja. É como se as palavras ganhassem vida quando saem da mente e tocam o ar. E o universo presta atenção quando alguém fala com convicção. Não com arrogância, não com pressa, mas com aquela certeza calma que vem de quem sabe o que merece. Plante essa intenção como quem planta uma árvore frutífera. Saiba que vai levar um tempo para ver os frutos. Mas saiba também que cada dia de cuidado, cada dia de dedicação, está aproximando você daquela colheita. A abundância não cai do céu, ela cresce de baixo para cima, com raízes fortes, com tronco firme, com galhos que se estendem em direção à luz. Esse é o terceiro movimento. E ele transforma o desejo em direção. Movimento 4. Cuide do seu corpo como quem cuida de um templo sagrado. Eu sei que essa frase já foi dita muitas vezes, mas eu quero que você escute de verdade desta vez. Porque Virgem tem uma conexão profunda com o corpo, com a saúde, com o bem-estar físico. E muitas vezes, quando a vida aperta, é justamente o corpo que paga o preço. Você deixa de dormir o suficiente porque está preocupado. Você come de qualquer jeito porque não tem energia para preparar algo melhor. Você ignora aquela dor que insiste em aparecer porque tem coisas mais urgentes para resolver. E o corpo aguenta, 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 até que um dia ele pede para parar. Não deixe chegar a esse ponto. O seu corpo é a casa onde a sua alma vive. E se a casa está frágil, tudo o que está dentro também fica frágil. A abundância que você procura precisa de um corpo saudável para ser vivida plenamente. De que adianta conquistar tudo o que deseja se não tem energia para aproveitar? De que adianta ter paz na alma se o corpo está pedindo socorro? Pense em uma planta que recebe muita luz e boa terra, mas nunca recebe água.
Ela pode até sobreviver por um tempo, mas não vai florescer. Ela vai murchar aos poucos, perdendo a cor, perdendo a força, perdendo a vitalidade. Você é essa planta. E a água que você precisa é o cuidado com o seu próprio corpo. Comece com coisas simples. Beba mais água durante o dia. Escolha um alimento que faz bem e inclua na sua rotina. Caminhe um pouco, nem que sejam 10 minutos ao redor do quarteirão. Durma um pouco mais cedo. Respire fundo quando sentir que a ansiedade está chegando. Esses pequenos gestos podem parecer insignificantes, mas eles se acumulam como gotas de chuva que aos poucos enchem um lago inteiro. Virgem gosta de resultados concretos, gosta de ver as coisas funcionando, gosta de sentir que está fazendo algo útil. E cuidar do corpo é a coisa mais útil que você pode fazer agora. Porque quando o corpo está bem, a mente clareia, as emoções se equilibram, e a capacidade de tomar boas decisões aumenta enormemente. E boas decisões são o caminho mais seguro para a abundância. Não estou pedindo que você mude tudo de uma vez. Estou pedindo que escolha uma coisa, apenas uma, e comece hoje. Amanhã, escolha outra. E assim, dia após dia, você vai perceber que o seu corpo responde, que ele agradece, que ele volta a ter aquela energia que você achava que tinha perdido para sempre. Esse é o quarto movimento. E ele é sobre honrar a vida que pulsa dentro de você, porque essa vida merece ser cuidada com carinho e dedicação. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Movimento 5. Permita-se receber sem culpa. Esse talvez seja o movimento mais difícil para a Virgem. Porque Virgem é um signo que adora dar, que se realiza servindo, que encontra propósito em ajudar os outros. E isso é lindo, é nobre, é uma das qualidades mais admiráveis que existem. Mas existe um desequilíbrio perigoso quando a gente só sabe dar e não sabe receber. É como um poço que fornece água para toda a aldeia, mas que nunca é reabastecido pela chuva. Um dia, ele seca. E quando o poço seca, não tem água nem para a aldeia, nem para ele mesmo. Você já parou para pensar em quantas vezes recusou um elogio? Em quantas vezes alguém ofereceu ajuda e você disse, não precisa, eu me viro? Em quantas vezes uma coisa boa apareceu na sua vida e você imediatamente pensou, isso não é para mim, deve ter algum engano? Essa dificuldade de receber é mais comum do que você imagina entre pessoas do seu signo. E ela tem raízes profundas. Muitas vezes vem da infância, de mensagens que diziam que era egoísmo pensar em si mesmo, que era orgulho aceitar presentes, que era fraqueza pedir ajuda. Mas eu quero te dizer algo com toda a sinceridade do meu coração: receber não é fraqueza. Receber é completar o ciclo. A natureza funciona assim. A flor recebe a luz do sol e se abre. O solo recebe a chuva e se torna fértil. O pássaro recebe o vento sob as asas e voa mais alto. Em nenhum desses casos receber é algo negativo. Pelo contrário, é o que permite que a vida continue fluindo. Da mesma forma, quando você permite que coisas boas entrem na sua vida sem culpa, sem desconfiança, sem aquela voz interior que diz que você não merece, você está abrindo as comportas para a abundância. Pratique isso nos pequenos momentos. Quando alguém te fizer um elogio, simplesmente diga obrigado, e deixe aquela palavra boa aquecer o seu peito. Quando alguém oferecer ajuda, aceite com gratidão, sabendo que aceitar a generosidade alheia é também um presente que você dá a quem oferece. Quando algo bom acontecer na sua vida, em vez de ficar esperando que a outra sapata caia, permita-se sentir alegria pura, sem medo, sem reservas. Virgem merece receber tanto quanto merece dar. E quando esse equilíbrio se estabelece, a abundância não apenas chega, ela permanece. Porque encontra um espaço acolhedor onde pode se instalar sem pressa de ir embora. Esse é o quinto movimento. E ele pode ser o que faltava para transformar a sua relação com tudo de bom que a vida tem para oferecer. Movimento 6. Escolha com cuidado as vozes que você permite na sua vida. Virgem, você é como uma esponja. Absorve tudo o que está ao redor, os sentimentos, as palavras, as energias das pessoas que convivem com você. E essa sensibilidade é um dom precioso, porque permite que você entenda os outros como poucos conseguem. Mas é também uma responsabilidade enorme. Porque se você se cerca de vozes que diminuem, que criticam, que plantam dúvida onde deveria haver esperança, essas vozes vão ocupar espaço dentro de você e roubar a sua força. Pense em um jardim novamente.
Se você planta flores mas permite que ervas daninhas cresçam livremente ao redor, chega um ponto em que as ervas tomam conta de tudo. Elas roubam a água, roubam os nutrientes, roubam a luz. E as flores, por mais bonitas que sejam, acabam sufocadas. As vozes negativas na sua vida funcionam da mesma maneira. Aquela pessoa que sempre encontra um problema para cada solução. Aquele comentário que te faz sentir pequeno depois de uma conquista. Aquela companhia que te deixa exausto toda vez que vocês se encontram. Eu não estou dizendo para cortar pessoas da sua vida de forma abrupta ou cruel. Estou dizendo para ser consciente sobre quem tem acesso ao seu mundo interior. Porque o seu mundo interior é sagrado. É ali que os seus sonhos moram, é ali que a sua paz se sustenta, é ali que a abundância encontra terreno para crescer. E se esse terreno está contaminado por palavras de desânimo e energia pesada, nada de bom vai conseguir florescer. Ao mesmo tempo, procure se aproximar de vozes que te elevam. Pessoas que torcem por você de verdade, que celebram as suas vitórias mesmo quando as delas ainda não chegaram, que te lembram do seu valor nos dias em que você esquece. Essas pessoas são como o sol para o jardim. Elas não fazem as flores crescerem sozinhas, mas criam as condições para que o crescimento aconteça. E Virgem precisa dessas condições. Precisa de um ambiente onde se sinta seguro para ser quem é, sem julgamento, sem pressão, sem aquela sensação de que precisa provar alguma coisa o tempo todo. Então hoje, faça uma avaliação honesta. Olhe ao seu redor e pergunte: as pessoas que estão perto de mim me ajudam a crescer ou me mantêm preso ao que já fui? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas a resposta pode mudar tudo. Porque quando Virgem se cerca das vozes certas, a confiança cresce, a clareza aumenta, e os caminhos que antes pareciam bloqueados começam a se abrir um por um. Esse é o sexto movimento. E ele é sobre proteger aquilo que é mais valioso em você, a sua capacidade de acreditar que dias melhores são possíveis. Movimento 7. Confie no tempo e no processo. Virgem gosta de controle. Gosta de saber exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer, e como vai acontecer. E quando as coisas fogem desse plano, a ansiedade aparece, a frustração cresce, e aquela voz interior começa a sussurrar que algo deu errado. Mas eu preciso te contar uma verdade que pode mudar a sua perspectiva para sempre: nem tudo que demora está atrasado. Às vezes, as melhores coisas da vida são justamente aquelas que levam mais tempo para chegar. Pense em uma semente de carvalho. Quando ela é plantada na terra, nada acontece por muito tempo. Semanas se passam sem nenhum sinal de vida. E alguém impaciente poderia cavar a terra para verificar se algo está crescendo, arrancando sem querer a raiz delicada que estava se formando em silêncio. Mas quem tem paciência, quem confia no processo, um dia vê o primeiro broto romper a superfície. E aquele broto, com o tempo, se transforma em uma das árvores mais majestosas e duradouras que existem. Você está nesse momento da semente. Muita coisa está acontecendo debaixo da superfície, mesmo que você não consiga ver. As decisões que você tomou, os esforços que você fez, as lágrimas que você derramou, tudo isso está formando raízes. E essas raízes vão sustentar algo muito maior do que você imagina. Mas para que isso aconteça, você precisa confiar. Confiar que o universo não esqueceu de você. Confiar que existe um tempo certo para cada coisa. Confiar que a demora não é negação, é preparação. Eu sei que é difícil. Eu sei que Virgem quer resultados visíveis, quer provas concretas de que está no caminho certo. E esse desejo é natural, é humano, é compreensível. Mas algumas das conquistas mais significativas da vida não vêm com aviso prévio. Elas simplesmente aparecem quando as condições estão prontas, quando o terreno foi preparado, quando a pessoa está verdadeiramente pronta para recebê-las. Pense nas estações do ano. Depois do inverno mais longo e mais frio, a primavera sempre chega. Não importa quão rigoroso foi o inverno, não importa quão escuros foram os dias, a primavera vem. E quando ela vem, traz consigo cores, calor, vida nova em cada canto. O seu inverno pode ter sido longo. Você pode estar cansado de esperar. Mas eu quero que saiba que a primavera da sua vida está a caminho. E quando ela chegar, você vai entender por que tudo precisou acontecer do jeito que aconteceu. Então, em vez de lutar contra o tempo, faça as pazes com ele. Em vez de exigir que as coisas aconteçam no seu ritmo, permita que aconteçam no ritmo certo. E enquanto espera, continue fazendo a sua parte. Continue plantando, continue cuidando, continue acreditando. Porque a colheita vai chegar. E quando chegar, vai ser tão abundante que você vai se perguntar como pôde algum dia duvidar. Esse é o sétimo movimento. E ele é sobre aprender a arte da paciência,
que é talvez a lição mais valiosa que a vida pode ensinar. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Virgem e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Movimento 8. Transforme o medo em combustível para a ação. Todo mundo sente medo. Virgem sente medo. E não há nada de errado nisso. O medo é uma emoção natural, primitiva, que existe para nos proteger. Mas existe uma diferença enorme entre o medo que protege e o medo que paralisa. O medo que protege te faz olhar dos dois lados antes de atravessar a rua. O medo que paralisa te impede de sair de casa. E infelizmente, muitas pessoas de Virgem vivem presas ao segundo tipo. Medo de tentar e fracassar. Medo de se abrir e ser rejeitado. Medo de sonhar alto e se decepcionar. Medo de mudar e perder o pouco que tem. Esses medos são como correntes invisíveis que prendem os seus pés ao chão enquanto o seu coração quer voar. Mas aqui está o segredo que poucas pessoas sabem: o medo e a coragem não são opostos. Eles caminham juntos. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. É sentir o frio na barriga, o aperto no peito, o tremor nas mãos, e mesmo assim dar o próximo passo. Pense em um pássaro que está na beira do ninho pela primeira vez. Ele olha para baixo e tudo parece imenso, assustador, impossível. Cada instinto grita para que ele volte para a segurança do ninho. Mas algo dentro dele sabe que ele nasceu para voar. E então, com medo e tudo, ele abre as asas e se lança. Os primeiros momentos são desajeitados, incertos, mas logo o vento o sustenta, e ele descobre que sempre teve a capacidade de voar. Você também tem essa capacidade. Mas ela só se revela quando você aceita que o medo faz parte da jornada e decide avançar mesmo assim. Pense em algo que você tem adiado por medo. Pode ser uma conversa difícil, uma mudança necessária, um projeto que sempre quis começar. Um sonho que guardou na gaveta porque parecia grande demais. Agora eu quero que imagine o que aconteceria se você desse o primeiro passo. Não o segundo, não o terceiro, apenas o primeiro. Porque o primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas também é o que quebra o feitiço da paralisia. Depois dele, o segundo vem mais fácil. E o terceiro mais fácil ainda. E de repente, você está caminhando, e o medo que parecia um gigante se transformou numa sombra pequena que mal consegue acompanhar o seu ritmo. Virgem tem uma mente brilhante, analítica, detalhista. E às vezes essa mente trabalha contra você, criando cenários de catástrofe que nunca vão acontecer. Ela lista todas as coisas que podem dar errado, e esquece de listar todas as coisas que podem dar certo. Então hoje eu peço que você use essa mente poderosa a seu favor. Em vez de imaginar o pior, imagine o melhor. Em vez de planejar para o fracasso, planeje para o sucesso. Em vez de se perguntar e se eu cair, pergunte-se e se eu voar. Esse é o 8º movimento. E ele é sobre usar aquilo que te assusta como trampolim para aquilo que te espera. Movimento 9. Pratique a generosidade como caminho para a abundância. Pode parecer um paradoxo, mas uma das maneiras mais poderosas de atrair abundância é sendo generoso. E eu não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de generosidade no sentido mais amplo, generosidade com o seu tempo, com a sua atenção, com as suas palavras, com o seu afeto. Virgem já tem uma inclinação natural para servir, para ajudar, para fazer a diferença na vida dos outros. E esse impulso, quando vem de um lugar genuíno, é uma das forças mais transformadoras que existem. Pense em um lago que recebe água de um rio e também a libera por outro lado. Esse lago se mantém sempre fresco, sempre cheio de vida, sempre renovado. Mas pense em um lago que recebe água mas não libera nada. Com o tempo, a água fica parada, perde a cor, perde a pureza. A generosidade funciona como o fluxo desse lago. Quando você dá com o coração aberto, você mantém a energia circulando. E quando a energia circula, ela volta para você multiplicada. Não é magia, não é superstição, é simplesmente a lei natural das coisas. Tudo o que flui, cresce. Tudo o que fica estagnado, definha. Mas atenção, a generosidade que gera abundância é aquela que vem sem expectativa de retorno. Não é dar para receber. Não é fazer um favor esperando um favor de volta. É dar porque o seu coração transborda, e quando ele transborda, o natural é compartilhar. Pode ser algo tão simples quanto um sorriso sincero para um estranho na rua. Uma palavra de encorajamento para alguém que está passando por um momento difícil. Uma ligação para alguém que anda afastado só para dizer que está pensando nessa pessoa.
Esses gestos podem parecer pequenos, mas eles criam ondas que se espalham muito além do que você consegue ver. É como jogar uma pedrinha em um lago parado. O impacto inicial é minúsculo, mas as ondas que se formam vão se expandindo até tocar as margens mais distantes. Da mesma forma, cada ato de generosidade que você pratica se espalha pelo mundo de formas que você nunca vai imaginar. E enquanto essas ondas se espalham, elas também voltam. Talvez não da mesma pessoa, talvez não da mesma forma, talvez não no mesmo dia. Mas voltam. Sempre voltam. Porque esse é o ritmo natural da vida. Mas eu quero fazer um pedido especial à Virgem. Seja generoso também consigo mesmo. Permita-se momentos de descanso sem culpa. Permita-se prazeres simples sem achar que está sendo irresponsável. Permita-se errar sem se punir por semanas. A generosidade consigo mesmo é tão importante quanto a generosidade com os outros. Porque você não consegue servir água de um copo vazio. Esse é o 9º movimento. E ele é sobre entender que dar e receber são partes da mesma dança, e que quando Virgem dança essa dança com liberdade, a abundância se torna a música que nunca para de tocar. Movimento 10. Decida hoje que a sua história ainda não acabou. Esse é o movimento final, e talvez o mais importante de todos. Porque tudo o que falamos até aqui, o reconhecimento, a libertação, a intenção, o cuidado, a receptividade, as vozes certas, a confiança no tempo, a coragem, a generosidade, tudo isso depende de uma única decisão, a decisão de continuar. Virgem, eu sei que a vida já te cansou muitas vezes. Eu sei que houve momentos em que você quis parar, desistir, aceitar que as coisas são como são e que não adianta lutar. Eu sei que a dor bateu forte em certas noites e que a solidão pesou mais do que qualquer corpo deveria suportar. Mas você está aqui. Ainda está aqui. E isso por si só já é prova de uma força que você às vezes subestima. Pense nas montanhas. Elas enfrentam tempestades, ventos brutais, chuvas torrenciais, nevascas que cobrem tudo de branco e frio. E mesmo assim, quando a tempestade passa, as montanhas continuam lá. Firmes. Inteiras. Inabaláveis. Você é como uma montanha. As tempestades da vida passaram por você, algumas ainda estão passando, mas você continua de pé. E isso não é pouca coisa. A abundância que está chegando na sua vida precisa encontrar alguém que acredite que merece recebê-la. E eu quero que esse alguém seja você. Não uma versão perfeita de você, não uma versão que resolveu todos os problemas e não tem mais nenhuma dúvida. Mas você, exatamente como está agora, com as suas cicatrizes, com as suas imperfeições, com as suas dúvidas e os seus medos. Porque é exatamente essa versão de você que o universo escolheu para receber o que está por vir. A sua história ainda tem muitos capítulos para serem escritos. Capítulos de alegria, de descoberta, de amor, de conquista, de paz. Capítulos que vão fazer você olhar para trás e entender que cada dificuldade foi uma preparação, cada lágrima foi uma semente, cada momento de escuridão foi o prelúdio de uma luz que ainda não tinha chegado. Então decida agora. Decida que os seus melhores dias não ficaram no passado. Decida que a abundância não é para os outros, é para você também. Decida que cada amanhecer é uma nova chance de plantar, de cuidar, de colher. Decida que Virgem tem um destino de grandeza, e que esse destino começa com uma simples escolha, a escolha de acreditar. Esse é o 10º e último movimento. E ele é sobre a coisa mais poderosa que existe, a capacidade humana de decidir que amanhã será diferente de ontem, e agir para que isso se torne verdade. Virgem, nós caminhamos juntos por uma jornada longa e profunda. Cada movimento que eu compartilhei com você carrega uma intenção, a intenção de despertar algo que já existia dentro de você mas que talvez estivesse adormecido. A abundância não é um destino distante, ela é um estado de espírito que se constrói dia após dia, gesto após gesto, decisão após decisão. E você tem tudo o que precisa para construí-la. A inteligência, a dedicação, a sensibilidade, a força silenciosa que sempre foi a sua marca. O mundo precisa do que Virgem tem para oferecer. E Virgem precisa se permitir receber o que o mundo tem para entregar. Esse é o equilíbrio que transforma vidas. Leve esses 7 movimentos com você como quem leva sementes preciosas. Plante-as com cuidado, regue-as com constância, e tenha paciência enquanto elas crescem. Porque elas vão crescer. E quando florescerem, você vai olhar ao redor e perceber que o jardim da sua vida nunca esteve tão bonito, tão cheio, tão abundante. Eu acredito em você. Acredito no que você pode se tornar. Acredito que os próximos meses reservam surpresas que vão aquecer o seu coração de uma maneira que você não espera.
Fique atento aos sinais, eles estão por toda parte. E lembre-se sempre: Virgem não foi feito para a escassez. Virgem foi feito para a abundância. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.